Oi pessoal, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e no episódio de hoje vamos falar sobre doenças da tireoide. Para isso, nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Felipe Menezes de Almeida, ele que é endocrinologista e também metabologista. Seja bem-vindo ao Sem Contraindicação, doutor. Muito obrigado, Linda Carvalho, pelo convite e espero ser convidado novamente, eu e o Dr. Clécio. Muito bem. Ó, ele já se adiantou aqui. Pois é, nosso outro convidado de hoje é o Dr. Clécio Leite Fernandes, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Então vamos debater hoje, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E é aqui o primeiro mito, não é uma doença apenas das mulheres, não é? Felipe pode falar muito bem disso como endócrino. É uma doença de homens, mulheres, adultos, crianças e de todas as raças. Olha aí, vamos conversar muito sobre esse assunto. Antes, tem um recadinho aí para você que nos acompanha. Se você ainda não está inscrito no canal da Unimed no YouTube, vamos lá, né, gente? Se inscrever. Por quê, Linda? Primeiro, você vai receber a notificação todas as vezes que a gente colocar aqui, né, compartilhar conteúdos novos. Você recebe a notificação para você ficar por dentro de tudo. E, além disso, ajuda no engajamento do nosso conteúdo. Isso quer dizer que mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. O conteúdo vai chegar a mais pessoas. Então, se inscreva aí no nosso canal. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos pelo portal da Unimed, pelo Instagram da Unimed, @UnimedJP, e também pode acompanhar os nossos conteúdos na plataforma do Spotify. Coloca lá, Sem Contraindicação, e aí dentro do carro, de um canto para outro, indo para o trabalho, voltando para casa, você consegue ter conhecimento aí e também acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Bom, agora sim, vindo aqui conversar com vocês, antes da gente começar a entrar mesmo no conteúdo, quero conhecer um pouco mais sobre a vida profissional de vocês. Vou começar pelo Dr. Felipe. Como é que surgiu aí esse interesse pela medicina? Sempre soube que um dia seria médico ou não? Como é que foi isso? O meu interesse surgiu, basicamente, foi meu tio. Meu tio era nefrologista e também geriatra, e a minha tia que era oftalmologista. Então, o meu tio foi o primeiro médico da família. E vendo ele exercendo a profissão, sendo uma pessoa que tratando bem os pacientes, cada vez mais melhorando a qualidade de vida dos pacientes, eu pensei que realmente eu iria me encontrar com a medicina. Então, eu achei que sempre, desde a primeira vez que eu tentei vestibular, sempre fiz para medicina. Não teve nenhuma outra faculdade que eu fiz anteriormente, só medicina. Se formou onde? Eu me formei na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E a endocrinologia sempre foi o seu destino, ou isso veio com o tempo, durante, né, o curso, enfim? A endocrinologia surgiu com uma paixão pelo curso e por eu gostar muito de fisiologia. Uma das cadeiras que eu mais gostei no curso de medicina foi a parte de fisiologia, que aí você começa a entender sobre a questão de receptores, dos hormônios atuantes, a função parácrina, que é uma função que o hormônio tem, que pode ir próximo à célula, função autócrina na própria célula, e a função endócrina, que os hormônios, quando eles funcionam, também atuam à distância. Então, assim, eu sempre tive um interesse pela cadeira de fisiologia e resolvi fazer endocrinologia, que para mim é uma área que eu gosto muito. Muito bem. Doutor Clécio, além, né, do seu trabalho clínico e cirurgias e tudo mais, o senhor também se dedica ao estudo, à pesquisa, ao ensino, né, à educação. Como é que é para o senhor, além de trabalhar com a medicina na prática, também ser esse elo, né, e também formar novos médicos? Olha, eu acho que o conhecimento, você não consegue dividir o conhecimento. Porque o que eu ensino, o outro aprende e eu permaneço com o mesmo conhecimento. Então, o professor, antes de tudo, Linda, é um construtor de sonhos. É um guia. É uma luz numa caverna escura. É aquele que vai orientar os alunos. Então, a docência, para mim, é algo que eu faço com muito amor. Nunca vai ser por dinheiro. Até porque, como diz o professor Raimundo, né? E o salário, ó. Mas é gratificante ensinar. E eu adoro. Quanto à medicina, eu cresci em fazendas, então não achava que eu ia fazer medicina. Nunca pensei, ao contrário do meu amigo Felipe, nunca tive
esse chamado, assim. Sim. Mas eu sempre gostei muito de gente. Então, eu adorava as pessoas. Então, de alguma forma, eu acho que Deus me colocou em um certo caminho que eu ia lidar com pessoas. Então, a medicina é uma prática muito social. É um assistente social. Só que assiste, né, Felipe, durante uma fragilidade. Sim. E aí, quando você entra na medicina, como o próprio Felipe falou, não tem como você não se apaixonar. Porque realmente você adentrar a intimidade do paciente, um aspecto, é um encontro de almas. A relação médico-paciente é uma relação de aperto de mão, não apenas físico, mas um aperto de mão de alma. Então, eu acho que, de certa forma, não foi a primeira opção. Talvez eu tivesse numa fazenda até um pouquinho mais feliz, escutando, vendo uma paisagem bonita, o canto dos pássaros. Mas, quando eu vejo que, de alguma forma, eu atuei sobre um ser humano e que ele melhorou o aspecto da doença, ou mesmo curei aquela doença, aquilo ali acende uma chama na gente, que é uma chama incrível. Então, são sentimentos que só quem está do outro lado sabe, né, Felipe? Que é o sentimento de cuidar das pessoas. Sempre quis ser cirurgião? Não, a cirurgia veio com a atividade do internato, que é o último tempo do curso de medicina, você dedica às práticas médicas. E aí, a gente roda na clínica médica e roda nas cirurgias. E o pessoal da cirurgia achava que eu tinha habilidade, entendeu? E aí a gente acabou caminhando por esse caminho, que é um caminho ardiloso também, mas é algo que para mim é como se fosse meio que intuitivo. Depois que você aprende, é como se você estivesse dirigindo um carro automático. Então sempre vinha na minha mente, o que é que esses cirurgiões ficam conversando no momento da cirurgia? Sim. Na verdade, conversa de tudo, às vezes até amenidades, entendeu? Porque eles já conhecem tanto. Logicamente, tem uma atenção, mas já conhece tanto aquela anatomia que ele já sabe qual é o caminho que ele vai percorrer. Então, se conversa de tudo em sala de cirurgia. Viu? Olha aí. Bom, vamos entrar agora na parte de, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra, mas é a que vem aqui na minha cabeça. Introdutória, vamos dizer assim, para a gente, quem está assistindo, saber mais sobre esse tema, entender um pouco mais, por exemplo, do que é a tireoide e de que forma ela influencia com o nosso organismo? Olha, a tireoide, e aqui a gente tem um metabologista aqui que sabe mais do que qualquer um, mas a tireoide é uma glândula tão importante. Sim. Que é a primeira glândula a se formar no nosso corpo. Ela é formada, por incrível que pareça, na base da língua, numa região chamada tubérculo ímpar, ou forame seco. E aí, através de um canalzinho embrionário, sai migrando para as primeiras regiões, localizado nas primeiras regiões da traqueia, os primeiros anéis traqueais. Então, a tireoide ela migra da base da língua para a região anterior do pescoço. Tá? Veja que a tireoide é tão importante e ela produz um hormônio tão importante que eu acho que na 17ª a 20ª semana de gestação, essa tireoide já está localizada no pescoço, naturalmente, e também já começa a produzir o hormônio. Tá? Esse hormônio é muito importante para o desenvolvimento de todas as estruturas. Felipe vai falar nesse aspecto, mas, por exemplo, a criança ela pode ter uma deficiência na produção desse hormônio por um problema nessa tireoidezinha embrionária, sim ou não? E aí ela não vai se desenvolver. Mas aí Deus ele fez a mãe. Então passa o hormônio tireoidiano da mãe para a criança e a criança desenvolve. Então quando a criança nasce, um dos testes que se faz do pezinho é o quê? É a dosagem do hormônio tireoidiano, tá? Porque se a criança tiver deficiência, como é que vai repor? Tá? A mãe já não tá fora da placenta, já está no mundo. Então a gente repõe, essa criança desenvolve normalmente. A mesma coisa vale para a mulher. Se a mulher engravida e ela tem uma deficiência na produção do hormônio da tireoide, que pode acontecer em alguma fase da vida dela, ela acaba, se ela tiver uma deficiência importante, ela pode ter abortos. E pode nem prosseguir, não é, Felipe, com essa gestação. Por isso que é importante fazer um exame minucioso da tireoide e, sobretudo, em pessoas que querem engravidar, mulheres que querem engravidar. Doutor Felipe, esses hormônios, né, produzidos na tireoide, que atuam no nosso corpo, isso acontece em todas as fases da vida? Como é que é isso? No caso do bebê, né, essa questão que o Dr. Clécio falou,
Acontece o seguinte, quando a paciente está gestante e ela tem também um anticorpo chamado antitireoperoxidase positivo e tem esse hormônio que é produzido, tireoestimulante que é produzido na adenohipófise, ele está acima de 4, existe um risco para o feto. O hormônio tireoidiano está diretamente correlacionado com o desenvolvimento do tecido neural, ou seja, o coeficiente intelectual do feto depende do hormônio tireoidiano. Então, assim, é fundamental, porque o pessoal acha assim, não, a mãe está com o hormônio alterado, não, deixa para lá, não vamos fazer nada, não vamos mandar para o endócrino, não, às vezes obstetra. E a gente tem que atuar, intervir, porque o ideal é que no primeiro trimestre da gestação, ela esteja com um TSH abaixo de 2,5 e no segundo e terceiro trimestre da gestação seja até 3, tá certo? Porque quando esse TSH está elevado, como o Dr. Clécio falou, tem risco de restrição do crescimento intrauterino, o feto não cresce aquilo tudo que deveria, aumento do risco de aborto e, como eu falei, o principal, uma deficiência, além disso, né, deficiência do coeficiente intelectual. Então, o seu QI, o seu nível de inteligência depende diretamente ao hormônio tireoidiano está sendo produzido, né, que vai passar da mãe para o feto. Então, Quando a gente começou, o Dr. Clécio falou assim, acho que na primeira fala dele, vamos quebrar aqui um mito de que só mulher tem problema com a tireoide. E aí eu quero saber o seguinte, Dr. Clécio, a tireoide funciona da mesma forma para o homem e para a mulher ou é diferente? A gente tem uns níveis hormonais que geralmente se assemelham muito, mas, por exemplo, a mulher ela tem uma variação hormonal muito grande. E uma das causas que se explica por que tem mais comum um nódulo na mulher, porque é uma glândula realmente, a mulher é um pool hormonal, baixa e diminui todo mês. Mas, por exemplo, a tireoide, esse hormônio, como o Dr. Felipe falou, ele é extremamente importante. Veja que um dado simples como a correção de alguns níveis hormonais pode fazer com que essa criança nasça com a deficiência intelectual. Quando ela é muito grande, provocada por uma situação de pouca produção, que a gente chama hipotiroidismo, que nasce com essa deficiência terrível, existe até um termo que às vezes as pessoas utilizam para desferir contra outros, que é o cretinismo. Você é um cretino. Na verdade, o cretinismo é o hipotiroidismo, a baixa de hormônio que provocou uma deficiência intelectual. Então, na verdade, o cretinismo é uma doença, né, doutor Felipe? Com certeza. Então, às vezes você chama quando quer xingar alguém, seu cretino. Porque, na verdade, é uma doença. Então, existem esses níveis hormonais. E em determinados períodos, por exemplo, período gestacional, há uma necessidade de você corrigir, melhor equilibrar esses hormônios, porque, como o doutor Felipe falou, vai interferir na gestação. A questão do homem também. Só que depois que nasceu com a tireoide funcionando direitinho, fez o teste do pezinho, tem que estar com medo o tempo inteiro de estar fiscalizando? Não. Se chegou a se desenvolver normal, a criança está crescendo, se alimenta bem, até um perigo dizer que toda criança pequena dá um pouquinho de trabalho para os pais para se alimentar. Mas é uma criança inteligente, que não tem nenhum problema, mas se é de repente aquela criança muito agitada, com aquele olhar vigio, sabe, treme o tempo inteiro, ou então é aquela criança no extremo, sonolenta, fraquinha, pouco desenvolvida, olha, é bom chamar atenção, que esse problema pode ser um problema da glândula tireoide. Não é, doutor Felipe? Com certeza. E tem uma coisa super interessante também, que no idoso que começa a desenvolver Alzheimer, você tem também que investigar hipotireoidismo. E paciente também hoje do mal do século, que é a depressão, você também tem que dosar o hormônio tireoidiano. Então, assim, não é que a gente está dizendo que todas as causas de depressão, nem que todo mundo vai ter Alzheimer por causa do hormônio tireoidiano, mas é obrigatório entrar no protocolo a dosar o hormônio tireoidiano. Duas coisas interessantes, né? Pela depressão ser o mal do século. E fora assim, eu vou falar um pouquinho do tema que eu mais gosto da endócrina sobre a questão da obesidade. Quando você tem uma deficiência na produção do hormônio tireoidiano, só para você ter noção, 50% do seu metabolismo basal reduz. Então, por isso que às vezes tem paciente que tenta perder peso, faz dieta, faz atividade e não consegue emagrecer. Mas não vou culpar a tireoide, viu? Deixar bem claro para os meus pacientes. A maioria dos pacientes, como eu falei, você vai dosar, está normal, mas a gente tem que afastar, e isso é uma das causas de obesidade também, dificuldade de perder peso, porque o metabolismo basal do paciente cai em 50%. Afeta também no ganho de massa muscular?
O ganho de massa muscular, não. É mais na questão da obesidade. Sim, sim. O ganho de massa muscular é mais com a hipertrofia das células. É com atividade física e com alguns hormônios anabolizantes, mas com indicação. Que no caso do endócrino, diferente de alguns outros profissionais do Dr. Classes hoje sabe, e muita gente sabe também que eu estou me referindo. Tem muita gente que é recém-formado e está atuando fez um curso de uma vez por mês e está passando hormônio testosterona para todos os pacientes, independente da necessidade do paciente. Nós endócrinos não, a gente passa de acordo com a necessidade do paciente. Se ele realmente precisa, é um paciente idoso que tem sarcopenia, é uma mulher que tem uma deficiência na libido, às vezes a gente pode passar com uma dose baixa, entendeu? Então a testosterona tem várias funções que muita gente, pessoal, só leva para essa questão de você ter o físico sarado esteticamente, entendeu? E a gente não pode ficar fazendo essas reposições de testosterona à toa, porque inibe a produção do homem. No caso do homem, inibe a espermatogênese, que é um hormônio que a gente chama de FSH, e inibe a produção endógena da testosterona. Também o homem para de produzir. Então ele pode ficar infértil e nunca mais se recuperar. E muito no Instagram até você vê vários, assim, tá na moda os bodybuilders falando isso, que simplesmente, eu vou crescer e tal. Mas assim, a partir do momento que eles não treinam, eles param o treinamento físico, a atividade física, geralmente eles perdem muita massa muscular. Então, para eles voltarem a ter aquela hipertrofia, realmente eles precisam do hormônio anabolizante e a maioria deles, muitos são estéreis por causa disso, por causa da supressão da produção do espermatozoide e do eixo também da produção da testosterona endógena deles. E tem atrofia testicular. Agora, doutor Felipe, de uma forma indireta, quando você produz pouco hormônio tireoidiano, você afeta o ganho de massa muscular, vou dizer por conta de quê? Porque, meu amigo, o paciente que não produz muito hormônio tireoidiano, abaixo do normal, ele não tem disposição. Então, ele não vai para a academia. Ele não tem disposição para dar uma caminhada, para malhar. Então, de uma forma indireta, vai afetar. Essa depressão que o doutor Felipe falou, por falta do hormônio tireoidiano, não adianta você tratar com um psiquiatra, não. E tomar uma série de medicações antidepressivas, não vai melhorar. O que vai melhorar é uma consulta com um especialista, que é um endocrinologista, ele avaliar quais taxas de hormônio está baixa e ele verificar que a taxa do hormônio da tireoide baixa, ele repõe. Quando você repõe, na primeira semana o paciente já é outro. Por isso que é importante. A depressão tem inúmeras causas. Sim. Uma delas pode ser a baixa. É tanto que a tireoide é uma glândula tão interessante que antigamente os problemas da tireoide eram confundidos como se fossem doenças neurológicas. A demência. Você tinha lá um bócio, porque não produzia hormônio, e a pessoa tinha uma oligofrenia, uma deficiência mental, intelectual, e achava-se que era um problema do cérebro. A mesma coisa com as doenças cardíacas. Tem pessoas que a tireoide produz demais. É como você botasse um motor de uma Ferrari num Fusca. O Fusca fica se tremendo. Sim. E o paciente também se treme. Tem taquicardia, que é aquele acelero nas batidas do coração. Então, achava-se que essas doenças, que a gente utiliza um termo chamado hipertireoidismo, porque produz demais. Sim. E tem até um nome que faz até medo da criança, que é doença de Graves. Tá? Aquelas pessoas que tinham taquicardia e, às vezes, chegavam a insuficiência cardíaca. Então, é uma doença que chegou a ser confundida com um problema neurológico, e nesse caso aqui do Graves, do hipertireoidismo, há doenças cardíacas. Só depois foram descobrir que o agente que estava provocando isso era essa glândula bem tímida, localizada na região anterior do pescoço. E de formato de borboleta, pouca gente sabe. Nós endocrinologistas, a gente sempre fala, ela tem um lobo direito, um lobo esquerdo, e muitos endocrinologistas gostam de usar esse simbolismo dela, e ela tem uma ponte que liga o lobo direito ao lobo esquerdo, que a gente chama de istmo. E em metade dos pacientes eles têm um lobo piramidal também, que é um lobozinho que fica parecendo, não é tanto uma pirâmide não, mas um pouquinho mais elevado. Sim. E ela fica entre essa cartilagem cricoide e entre as cissuras supraesternal, que a gente tem um osso aqui que a gente chama de externo. E aí ela fica no meio dessas duas estruturas anatômicas. E, gente, qual é a relação da tireoide com a diabetes?
Entendeu? Pronto. Vamos lá. A tireoide, né? O diabetes não está correlacionado diretamente com a tireoide. A principal correlação que eu vejo em ambos é no caso do hipotireoidismo, porque é uma doença autoimune. E a gente sabe que uma doença autoimune, por exemplo, que é o diabetes tipo 1, o vitiligo, tá certo? Que essas doenças autoimunes, elas às vezes têm correlação. Ou seja, se você tem vitiligo, você tem uma propensão a desenvolver outras doenças autoimunes. Então não é só esteticamente, aquele homem, aquela mulher tem aquelas manchinhas ali, não é nada demais, é só a pele que está acometendo. Ele pode ser acometido também de um problema tireoidiano e também do diabetes. Porque o diabetes tipo 1 está relacionado com a autoimunidade, o diabetes tipo 2 também está relacionado com a autoimunidade. Mas, assim, não é porque você tem hipotireoidismo que você vai desenvolver diabetes. Existe essa correlação, mas a gente não pode chegar e fechar o martelo. Eu sempre falo, medicina não é matemática. Medicina, a gente sempre tem que analisar paciente por paciente. Então, assim, se você pega um paciente que tem diabetes, que tem vitiligo, você já tem que ficar atento que ele pode desenvolver uma tireoidite Hashimoto, entendeu? Então, é bom dosar também a função hormonal desse paciente. Entendi. Vamos passar para outra fase dessa conversa, vamos dizer assim, falando sobre prevenção. Tem como prevenir a doença da tireoide? Prevenir, infelizmente, assim, a doença, tanto o hipertireoidismo, que é a produção aumentada do hormônio, com o hipotireoidismo, que eu vou falar das doenças as mais frequentes, né, que é a doença de Graves, no hipertireoidismo, e no hipo, que é a tireoidite Hashimoto, ambos são autoimunes, né? A autoimunidade é o seguinte, no momento da vida, existe um antígeno, que às vezes pode ser até um vírus, que o nosso organismo passa a achar que a nossa tireoide é um inimigo, no caso do hipotireoidismo. E aí começa a atacar. Quando os anticorpos começam a se grudar nessa tireoide, ele começa a destruir, inflamar e destruir. E no caso do hipertireoidismo, que é a doença de Graves, tem um anticorpo específico que a gente chama de TRAB, que é produzido pelos linfócitos B, que esse anticorpo, ele estimula, ele se acopla no receptor da tireoide e vai estimular a produção aumentada desses hormônios. Olinda, é como se você produzisse uma arma contra você mesmo. Então, por exemplo, a mulher que tem tireoidite, essa falar, tudo no item inflamatório. Apendicite, colecistite, menos Judite, tá? Judite, deixa ela... Mas tireoidite é uma inflamação da glândula. E se você tem um anticorpo contra essa glândula, isso não quer dizer que a pessoa já vai ficar produzindo pouco hormônio, não. Sim. Mas já sou o sinal de alerta para o endocrinologista. Faz um exame de sangue. Tem a dosagem desses anticorpos alterados, esse é um paciente que você tem que acompanhar mais próximo no seu consultório, porque em alguma fase da vida ela poderá apresentar um pouquinho cansada, sem disposição, entendeu? Quando na verdade é a tireoide que não está produzindo, né, Felipe? Suficiente aquele hormônio. E aí o endocrinologista vai lá e complementa esse hormônio e a pessoa retoma aquela energia que tinha antigamente. E a tireoidite, ela é importante porque o processo inflamatório na tireoide às vezes confunde muito os radiologistas, que quando faz ultrassom, tá lá, colocou lá, o paciente tem 8 nódulos de tireoide, quando na verdade são processos inflamatórios, que a fase final da inflamação é a fibrose. E esse aspecto radiológico fica escuro. Então, às vezes, quando o radiologista vai fazer o ultrassom, diz, você está cheio de nódulos, quando na verdade não está cheio de nódulos, são falsos nódulos. Por isso que é importante escutar a opinião do endócrino e do cirurgião de cabeça e pescoço, porque o paciente chega assustado, Felipe, no meu consultório. Doutor, eu estou com um celeiro de nódulo aqui. Aí quando eu olho, vejo os anticorpos e vejo, não, isso aqui é uma tireoidite. Então, dá outra dica aí para vocês. Se você é uma mulher ou um homem que tem dificuldade em perder peso, está passando por uma fase de depressão, você está observando que está sentindo uma fraqueza, uma intolerância ao frio, está tendo queda de cabelo, as unhas estão mais quebradiças, que é muito comum. É frequente as mulheres chegarem no meu consultório com queixa de queda de cabelo e unha quebradiça. É interessante você procurar um profissional, um endocrinologista, para a gente afastar distúrbios nessa glândula que podem ocasionar também
E tudo isso que eu falei, citei em Dr. Clécio também. Vamos falar sobre hábitos alimentares. Esses hábitos, eles influenciam no funcionamento da tireoide? Por exemplo, tem alimentos que a gente deve evitar para não causar nenhum problema ou não? Não tem nada a ver. Geralmente, em relação à alimentação da tireoide, em relação à tireoide, a alimentação geralmente a gente faz uma alimentação livre, exceto quando vai fazer exames específicos, porque existem exames que a gente precisa que o paciente tenha uma redução, né, da questão de alguns componentes para fazê-los. Mas assim, não existe nenhuma alimentação específica. O que existe é remédios específicos que podem interferir no funcionamento da tireoide, como a miodarona, que tem a presença de iodo, tem a fenitoína, que é uma droga anticonvulsivante, tem a própria metformina também, que serve para o diabetes, também pode interferir no funcionamento. Quem usa metformina, o paciente tem necessidade de doses maiores de hormônio tireoidiano, entendeu? Então, assim, tem algumas medicações que influenciam, mas geralmente a dieta não. Agora, quando a gente vai solicitar um paciente fazer uma cintilografia, que é um exame que para ver se, quando ele tem uns nódulos, para saber se esse nódulo está produzindo hormônio, aí ele tem que fazer uma dieta específica para fazer a cintilografia. Mas no dia a dia não precisa fazer nenhuma restrição, não. Entendi. E lembrar que o governo instaurou, a partir de determinada época, não sei se o doutor Clécio sabe a data, que o nosso sal deve ser sal iodado. Porque antigamente tinha muita questão de regiões com carência de iodo. Hoje é difícil no Brasil, porque se você consome um pouquinho de sal, você já vai ter a quantidade de iodo suficiente para atender suas necessidades diárias. Ô Felipe, aproveitando e fazendo às vezes o advogado, por exemplo, às vezes chega o paciente do meu consultório e começa a falar sobre metabologia. Eu disse, olha, eu sou cirurgião, mas escuto. E aí ela chega dizendo, olha, eu fui lá para um nutrólogo, fui para algum médico, e embora os níveis hormonais da tireoide estivessem normais, mas ele prescreveu Lugol. Porque o Lugol é iodo. E a matéria-prima da tireoide é o iodo, para produzir os hormônios. Qual é o conselho, qual é a recomendação? É importante usar o Lugol com os níveis hormonais normais? Vai melhorar em que a vida desse paciente ou pode trazer algum prejuízo? Vai trazer um prejuízo, pode provocar essa doença do hipertireoidismo, o Lugol. Então, assim, infelizmente, o que o Dr. Clécio falou é muito frequente, a gente vê muitos nutrólogos, não vou generalizar, dizer todos, mas muitos nutrólogos, eles estão passando Lugol para os pacientes e, literalmente, isso daí a gente chama de iatrogenia, é quando o médico passa uma medicação que provoca a doença no paciente. Às vezes, creio eu que seja ignorância, mas às vezes eu acho que também é falta de estudo. Então, assim, infelizmente, essa doença, o Lugol a gente só utiliza em casos específicos, num caso específico, que é a crise tireotóxica. Tirando a crise tireotóxica, não existe nenhuma outra doença na literatura para a gente usar Lugol. E isso é disseminado no Google, no YouTube, por vários médicos, que são vários também que dizem que não, o paciente que tem colesterol alto não deve usar estatina. Você vai morrer se você usar estatina. Então, assim, existem médicos, eu creio que às vezes falta de estudo, que dizem isso para os pacientes e provoca malefício, porque um paciente vai disseminando para o outro e vai acreditando, e tudo que eu e o Dr. Clécio estamos falando a gente se apoia em estudo baseado em evidência. Tudo a gente se baseia em estudos que pegaram, um exemplo, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas usaram Lugol, outras 1.000 pessoas não usaram Lugol, quais foram os efeitos adversos. Isso vale para tudo da medicina. A gente não pode chegar, eu e o Dr. Clécio, a gente emite, claro, algumas opiniões particulares nossas, sobre a nossa experiência, tudo, mas tudo que a gente fala tem que ser baseado em evidência científica. Fora evidência científica, o que a gente falar, a gente é opinião pessoal e não é válido no nosso meio científico. Gente, quais são hoje os exames, né, para avaliação do funcionamento da tireoide e em que fase da vida, por exemplo, a partir de que idade é necessário buscar, né, ir fazer uma consulta e buscar saber informações sobre como é que está ali o funcionamento? De uma forma geral, antigamente
antes do advento desses exames de sangue, entendeu? Da descoberta do hormônio, a tireoide só era tratada aqueles grandes tireoides do pescoço, aqueles bócios. E a mortalidade, por exemplo, no século XVII, a Academia Francesa de Medicina, líder, chegou a proibir a cirurgia de tireoide e quem a fizesse era condenado à fogueira. Então, era uma cirurgia que era sinônimo de morte. E aí foram desenvolvendo técnicas cirúrgicas, as inovações foram desenvolvendo exames, entendeu? Aí vem o ultrassom. Por exemplo, naquela época não se operava as tireoides de hoje. Porque as doenças da tireoide, os nódulos, por exemplo, o câncer de tireoide, são doenças, Felipe sabe disso, assintomáticas em 98% das pessoas. Então, só com o advento do ultrassom é que a gente pode descobrir os nódulos e, com o tempo, a coisa vai sendo investigada e, de repente, você começa a ver que aquele nódulo tem uma característica visual no ultrassom que aumenta a possibilidade de ser um câncer. Mas, por exemplo, os exames básicos de uma tireoide são os exames de sangue, os exames laboratoriais, em que você vai dosar os hormônios. Tem o T4, o T3, o reverso. O Felipe pode falar muito bem desse aspecto. Tem os anticorpos tireoidianos, tá? Que são, tem o antitireoglobulina, o antiperoxidase, microsomal, esses conjuntos de anticorpos acabam ajudando. Existem exames de imagem, como eu te falei, o ultrassom é uma ferramenta importante. Na minha opinião, o melhor exame. Qual é o melhor exame, Clécio, para examinar uma tireoide? É o ultrassom ou a ressonância? Não tenha dúvida, é o ultrassom. E é mais barato, e não contém radiação, e vê muito bem a glândula. Agora, existe casos e casos. Se eu tenho uma glândula que penetra no tórax, né, Felipe? O ultrassom, o osso é uma barreira, o ultrassom. Aí eu vou ter que ir para uma tomografia ou para uma ressonância. Mas existem os exames funcionais, como o Felipe já falou aqui, que são as cintilografias, para ver se aquele nódulo está produzindo demais hormônio, que a gente chama de um nódulo tóxico, tá? Ou se aquele nódulo não está produzindo, não capta aquele elemento. E essas cintilografias, o que é isso, pessoal? É um exame de sangue. Você coloca um iodo marcado radioativamente e quando ele passar pela tireoide vai mostrar. Ele vai fazer uma imagem da tireoide. Não é uma imagem bem definida, não, mas localiza a tireoide. Entendi. O histórico familiar também pode influenciar ou não? As doenças da tireoide, algumas delas, existem um caráter hereditário. Tá? Mas a maior parte dos problemas de tireoide são mutações, ou seja, a pessoa foi lá e desenvolveu. Mas, por exemplo, eu já cheguei a operar famílias, todas tinham o mesmo problema. Então, esses eram uma doença hereditária, eles vinham com uma mutação, uma alteração no DNA que possibilitaria esse tipo de doença. Existe um tipo de câncer, por exemplo, o carcinoma medular. Ele não é o mais comum, graças a Deus, tá? Ele é um pouco mais agressivo e que você, quando opera esse paciente que tem esse diagnóstico de carcinoma medular, você vai ter que dosar na pessoa a presença de um marcador, que é o chamado RET protoncogênio. Se ele tiver positivo, esse RET, é obrigatório você dosar nos parentes de primeiro grau. E aí eu pergunto, você dosa na mulher? Não. Então aí eu descobri que a mulher não era seu parente, né? Nos parentes de primeiro grau. Dosa nos filhos e nos pais, nos irmãos. E se tiver positivo, Lina, você tem que operar. Olha aí. Porque a chance daquela pessoa que tem esse exame positivo e desenvolver o carcinoma medular tireoide é praticamente 100%. Então, a gente não vai querer esperar para ver a tireoide desenvolver o nódulo, não, porque ela pode desenvolver o nódulo e já há metástase. Então, acaba você tendo que fazer o quê? Uma cirurgia profilática. Então, é o avanço científico fazendo com que as pessoas vivam mais, porque vai ser detectado numa fase ainda que o nódulo nem apareceu, tá? Então, existe esse componente hereditário, genético, entendeu? Mas a maior parte das causas são causas indefinidas. E ambientais também. Radiação. As pessoas que vão fazer exames radiológicos, tá? Então, os profissionais que trabalham fazendo raio-x, eles têm que eles andarem com um protetor de chumbo no pescoço. Porque essas pequenas radiações no futuro, elas podem se somar e provocar um tipo de câncer específico, que é o carcinoma papilífero. Não é isso, Felipe? Com certeza. Doutor Felipe, quando é preciso buscar um endocrinologista para fazer justamente essa avaliação da tireoide, também evitar
outros problemas relacionados? Como eu falei, aquela dica ali, quando você está sentindo que você não está conseguindo perder peso, se você tem depressão, tem algum distúrbio psiquiátrico, que é o mal do século, a depressão, Sim. se você, o seu pai, sua mãe está desenvolvendo a parte de doenças de Alzheimer, porque como o Dr. Clécio falou, se a gente tratar, a gente consegue reverter. Então é fundamental você procurar um profissional habilitado, tá certo? E de preferência um endocrinologista, tá certo? Porque infelizmente hoje aquelas outras que a gente já citou estão tentando ser endocrinologistas, mas por eles não têm, assim, muitos não sabem fazer um acompanhamento não desses pacientes. Então é fundamental, se você tem queda de cabelo, unha quebradiça, se você tá sentindo uma fraqueza, ou se você está sentindo o coração acelerado, palpitação, tudo isso a gente tem que investigar, porque o hiper, quando secreta muito hormônio, você vai ter esses sintomas que a gente chama adrenérgicos, que é da liberação de adrenalina. Você vai estar aquela sensação de fuga, você vai estar sentindo palpitação, como se fosse uma síndrome do pânico. Às vezes, todo paciente que chega com palpitação na urgência, eu peço também a dosagem de hormônio tireoidiano para afastar, que é uma das causas que pode acelerar o coração do paciente. Não quando a frequência cardíaca está normal, que pode ser só ansiedade, mas se está com ataque cardíaco, entra também nesse protocolo a gente dosar o hormônio tireoidiano. Entendi. Doutor Clécio, qual a importância de fortalecer a imunidade para a saúde da tireoide? Olha, o nosso organismo, eu costumo falar, ele funciona no automático. Mas a gente tem que colocar para dentro alimentos importantes. Porque eu até brinco, Felipe, é uma impressora 3D. Se eu coloco um lixo alimentar, ele vai produzir aquela proteína, só que é uma proteína mais fraquinha. Verdade. Se eu coloco uma alimentação de qualidade, rica em fibras, saladas, tá? Alimentos pobre em carnes vermelhas e mais em carnes brancas, aí eu vou ter uma proteína de qualidade. Se eu tenho uma proteína de qualidade, os anticorpos são, em boa parte, é proteína. Então, eu vou conseguir fortalecer meu organismo. Então, a alimentação saudável, ela melhora a sua imunidade, que é quem vai livrar cada célula do seu corpo, por exemplo, de desenvolver um câncer. Sim. Então, não pense não. Ó. Existem milhares de células nesse momento no nosso corpo querendo vida eterna, ou seja, se transformar num câncer. Porque toda célula tem um período de vida. Quando chega aquele período de vida, ela entra numa fase de morte fisiológica, que a gente até tem um termo, um nome é apoptose, tá? Mas a célula cancerígena, do ponto de vista poético, ela quer a vida eterna. Porque para ela não morrer, morre o nosso organismo. Uhum. Então, se você fortalece o seu sistema imunológico com uma boa alimentação, fazendo atividade física, gerenciando o seu estresse, e colocando para dentro coisas importantes, é um passo muito importante para a gente melhorar. Não só a questão da tireoide, mas, por exemplo, o coração, que tem matado muito mais do que os problemas da tireoide. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que a maior parte dos problemas são problemas que o paciente está aqui sem sentir nada. Aí vai no ginecologista, ou por acaso foi no endocrinologista, e ele pediu o quê? Um bendito de uma ultrassonografia. E aí descobriu-se um nódulo. E aí? Então eu recebo hoje, viu? Eu acho que pela escassez dos endocrinologistas, eu recebo muito paciente, Felipe, dos ginecologistas, que eles acabam pedindo os hormônios tireoidianos na fase da gravidez e acaba pedindo um ultrassom. E aí, de repente, descobre um nódulo. Então, o nódulo não quer dizer outro mito. O nódulo quer dizer que é um câncer? Não. Na verdade, mais de 85% dos nódulos de tireoide são doenças benignas e que não precisa fazer nada além de um acompanhamento. E de acordo com o tamanho e aspecto e a conveniência do especialista, ele vai lá e vai fazer um exame simples, pessoal, que a gente chama de punção, que nada mais é do que uma espécie de uma vacinazinha, demora 15 segundos, vai lá naquele nódulo, coleta o material daquele nódulo e o patologista vai dizer o que é. Geralmente é benigno e geralmente não há necessidade de cirurgia, apenas acompanhamento. Mas uma pequena parcela, em torno de 10%, são nódulos suspeitos e esses sim devem ser retirados, mesmo sem provocar sintoma nenhum. Outro mito,
doutor, eu tenho um nódulo que é um câncer, mas meus hormônios são normais. Geralmente vai estar normal, gente. Quem tem nódulo, a glândula consegue funcionar normal. São poucos pacientes que vão ter alteração da produção hormonal. Então é comum você ter nódulo e sua tireoide está funcionando normal. Então para que eu vou mexer naquela tireoide se meus nódulos são benignos? Então fica a dica, nem todo nódulo quer dizer cirurgia. Bom, chegamos ao ponto mais descontraído, talvez, do nosso videocast, que é o quadro Mente Ativa. E aí a gente vai saber quais são os hobbies de vocês, o que é que vocês gostam de fazer para além da medicina. Vou começar com o Dr. Felipe, que um passarinho aqui já me contou, alguém já soprou aqui, que o senhor gosta de ler e falar sobre investimentos na Bolsa de Valores. Gosto, com Como é que foi certeza. isso, esse gosto por investimentos? Como é que surgiu isso? Assim, minha família, eu fui de uma cultura de que não teve essa educação financeira. Minha mãe passou o mesmo valor que eu acho que a maioria dos pais da maioria de vocês, que foi a questão de você ter uma renda passiva, você alugar, comprar apartamento para alugar, comprar imóveis. E eu, há cerca de uns 5 anos, eu conheci uma pessoa chamada Luiz Bassi, que foi minha inspiração, que ele é o maior investidor da Bolsa de Ações brasileiras. A história dele é muito bonita, que ele era um sapateiro e começou a trabalhar depois com a parte de corretagem. E aí ele começou a perceber sobre ações que ele deveria investir com um plano de gerar uma renda passiva, porque ele via que o INSS não iria assim, não era confiável a gente acreditar em trabalhar 35 anos e receber o dinheiro do INSS. Então ele viu que as ações, elas geravam, de empresas que ele considera perene, eram ações que geravam uma renda passiva interessante, e no decorrer do tempo elas se autopagavam. E você começa a ganhar com o decorrer do tempo em juros compostos. Em vez de você ser um devedor com uma maioria em juros compostos, pagando ao banco, pegando empréstimo, você começa a ser uma pessoa que começa a ser o próprio ganhador desses dividendos. E qual a importância? Que os dividendos, eles não são tributáveis. Tudo que a gente faz no nosso salário, a gente sabe, a gente desconta 27,5%. Tem que dar pro leão no final do ano, ou no início, em março, né, mais ou menos. E enquanto os dividendos não são tributáveis. E ele fala uma frase que eu concordo plenamente. Nós médicos, a gente não tem muito tempo para sermos administradores de empresas. São raros os médicos que conseguem ser administrador. Eu sempre falo, ou você vira administrador e sai da medicina, ou você tenta conciliar, mas às vezes você não consegue fazer as duas coisas bem feitas. Então, é preferível você ser dono de vários negócios do que você ser um negócio só. E isso me encantou. Depois que eu conheci a história dele, ele se tornou um bilionário, o maior investidor da Bolsa. Isso me fez brilhar os olhos de estudar sobre as ações. E eu digo a você que, fora a questão de você ser um empresário de sucesso, que eu acho que o Brasil, infelizmente, é um país difícil de você ver que a cada 10 empresas que abrem, 8 fecham. Então, eu acho que é dos meios de qualquer pessoa conseguir ter uma aposentadoria digna são as ações. Quem estuda e investe é a única forma, uma das poucas formas de conseguir ainda uma renda passiva boa. Então esse é seu hobby. Sim. Ficar adquirindo conhecimento em torno de investimentos em Bolsa de Valores. Muito bem. Dr. Clécius, me conte aí qual a sua atividade preferida fora, né? Quando não estar trabalhando, ou quais as atividades, porque porventura pode ser que tenham mais de com certeza. mais de uma atividade. Eu acho que eu vou começar a solicitar uma consultoria Com ele, né? Felipe. Como eu nasci numa família muito pobre, eu achei que, como os indianos, eu tinha que ficar pobre o resto da vida. Felipe, aí você está dizendo aqui que existe escapatória, né? Existe, com certeza. Existe. Mas também muito estudo, né, Felipe, para você certeza. fazer. Olha, Lida, eu gosto de escrever. Então, eu sou professor, eu começava a rabiscar e via que as pessoas gostavam do que eu escrevia.
E até no início eu achei que, disse, poxa, tá fazendo isso aí porque é meu amigo, então... Mas aí eu vi que as pessoas se emocionavam quando eu escrevia. Eu resolvi, fiz um livro, e depois comecei a escrever outro livro. Eu tenho um interesse muito grande sobre história. Quando você se aprofunda na história daquilo ali, é como se fosse uma telenovela. Você vai nas nuances. Então, eu gosto do fato histórico. E você escrever é uma forma de você deixar pegadas na linha do tempo. Eu sou um ser tão efêmero, daqui a pouco todo mundo vai estar lá no tempo da delicadeza, em outro plano. E, de repente, fica uma coisa escrita aí, atemporal, entendeu? Essa foto é... Isso aí foi no Conselho Regional de Medicina. Certo. Do lançamento do livro chamado Semente de Mostarda, Oncologia de Qualidade com a Humanidade, foi um projeto que eu criei para atender pacientes do SUS. Foi um projeto que conseguiu transformar o São Vicente também, logicamente, nunca é um esforço único, mas transformou o São Vicente em um hospital de oncologia. Eu lembro quando eu cheguei no São Vicente, não se operava praticamente ninguém com câncer. E hoje se opera-se mais de 10 mil pacientes com câncer no São Vicente. Hoje já se faz quimioterapia no hospital. Então, eu fiz uma compilação de casos clínicos, Sim. mas contado de uma forma poética. Na verdade, eu costumo até dizer, na verdade foi o paciente que ditou para mim através do seu sofrimento ou da sua superação. Então, na verdade, eu só transcrevi. Não tem antigamente aquelas pessoas que não sabiam escrever, então chegava para mandar uma carta e dizia, deixa eu falar aqui para ti, para tu mandar uma carta para minha mãe. Então, escrever para mim é muito bom, é um hobby. Tá? Olha aí, temos registro agora aí. Aí foi um percurso. Nadando. No mar. Olha aí. Tá? No mar, detalhe. Eu acho que talvez se eu não fosse humano eu era um peixe, tá? Na verdade, um peixe-boi, né, Felipe? Estou precisando emagrecer mais. Mas, enfim, nesse dia foi da ponta do Cabo Branco até o Tambaú. Olha. Então, Felipe, mais do que todos nós aqui, pela especialidade dele, sabe, meu amigo, depois que você sai do mar, você assistir o pôr do sol do mar a uma certa distância, que não seja na praia de Recife, na de João Pessoa, porque na de Recife tem muito tubarão. Né? E eu fico me perguntando, é tão pertinho, mas a sensação de você ver um pôr do sol do mar, as endorfinas que você produz, a calma que você tem, o silêncio, é como se você estivesse fazendo uma interação terrestre com o divino. Então, para mim, o mar é uma coisa fantástica. Então, assim, e às vezes é nem nadar, é estar ali na frente, porque o mar tem uma energia muito grande, entendeu? Sim. Então, para mim, realmente é uma prática. E outra coisa importante, viu? No mar, o impacto é apenas de 10%. Então, eu sou gordinho, eu não vou nadar, não. Não, olha, 10% do seu corpo vai ter impacto, viu? Você não é pesado dentro d'água. Então, realmente, essa atividade de escrever, essa atividade de interagir com o mar, para mim, é uma coisa que me fortalece. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema do videocast para falar agora sobre os tipos, ou melhor dizendo, as doenças que afetam a tireoide. Quais são? Quer que eu comece? Médico? Vamos lá. Sabe mais do que... Nada, que é isso. O senhor é enciclopédia aqui do meu lado, eu estou só escutando e absorvendo. Eu quero aprender a ganhar dinheiro, viu? Até hoje eu não aprendi. Investir. No caso, eu vou falar sobre as duas doenças mais comuns, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é a redução da produção do hormônio tireoidiano, cuja causa mais comum é a dessa doença chamada de tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune que você começa a produzir anticorpos que vão atacar a glândula e vai destruir a glândula. E com isso cada vez vai perdendo a função dessa glândula. E como eu falei, qual a importância? O indivíduo que tem a diminuição desses hormônios perde 50% do metabolismo basal. Por isso que começa a engordar, não consegue perder peso. Aí chega no meu consultório muitas vezes, doutor Felipe, eu não tô gordinho, não consigo perder peso. Tô sentindo meio que aqui o ar-condicionado às vezes não tá tão frio, mas começa a sentir uma intolerância ao frio, queda de cabelo, unha quebradiça, uma fraqueza, uma indisposição. E muitas vezes quando a gente vai dosar o hormônio, tá alterado. Ou às vezes também você percebe
o pescoço dele, a tireoide aumentada de tamanho, que a gente chama de bócio. Aí você olha pro pescoço, eu acho que você já viu alguma pessoa andando, você vê assim, eu tô achando que o pescoço dessa pessoa aqui tá a glândula meio aumentada. Às vezes pode ser um nódulo, pode ser a glândula aumentada, entendeu? Um nódulo bem grande, né? Porque geralmente os nódulos não são perceptíveis. Então, assim, é uma doença que realmente traz uma piora da qualidade de vida das pessoas. Mas para eu dizer que o paciente tem hipotireoidismo, eu só posso dizer após dosar os hormônios. Eu sempre falo para todos os meus pacientes. Você pode estar me dizendo que é tudo. Você me pintou o quadro de Picasso, mas eu só posso dizer que é de Picasso se alguém chegar um autenticador e ele me dizer que esse quadro é de Picasso. Então tem que dosar os hormônios. Senão fica só na teoria. Então a gente dosa esses hormônios, o hormônio tireoestimulante, o TSH e o T4 livre e o anti-TPO. Porque se o anti-TPO, o TSH tiver aumentado, no caso que a gente chama de hipotireoidismo primário, que é a causa do hipotireoidismo é a tireoide, o TSH vai estar aumentado, o T4 baixo. E se esse anticorpozinho chamado de anti-TPO tiver positivo, a gente fecha a tireoidite Hashimoto. Se o paciente ele tem um T4 livre baixo, típico do hipotireoidismo devido à diminuição da produção, e tem um TSH normal ou elevado, a gente pensa em causa do cérebro, na nossa hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem, ou do hipotálamo. Quando é na hipófise, a gente chama hipotireoidismo central secundário, e quando é no hipotálamo, a gente chama terciário. E tem outra causa, que isso daí é mais específico, resistência ao hormônio tireoidiano, que é uma causa de alteração periférica. A gente simplesmente produz o hormônio, porém o hormônio não consegue atuar a nível das células. Pode ser alteração nos receptores celulares e às vezes também pode ter um consumo excessivo desse hormônio tireoidiano. E uma das causas assim não muito raras também que a gente tem que investigar é quando o paciente tem síndrome genética, como por exemplo, síndrome de Down. Paciente que é Down, a gente tem que dosar o hormônio tireoidiano que está associado. Cerca de 50% dos pacientes que têm Down, eles têm hipotireoidismo e pode ter também alteração cardíaca. Tanto que muitos pacientes que têm síndrome de Down, eles falecem devido a causa cardiológica, doenças cardíacas. Então, se o paciente tem síndrome de Turner, que é uma mulher geralmente que só tem um cromossomo X, e aí é uma mulher de baixa estatura com síndrome de Down, com um pescoço alado, um pescoço meio formado de asas assim, baixa implantação, às vezes também das orelhas. As orelhas são um pouquinho mais baixas, mas isso é mais a gente que identifica. É como se você visse assim, você tá vendo uma pessoa no meio da rua, você vê assim, tem algo diferente com ela, mas aí geralmente só a gente que consegue detectar. Entendi. O Dr. Clécio, as doenças da tireoide podem trazer também complicações, por exemplo, para a voz, provocar pigarros, rouquidão. Está relacionado isso também? Sim. Por exemplo, a tireoidite, que é uma inflamação da glândula, sim. A tireoide está localizada anterior à traqueia, mas está lá tem uma relação muito forte com o nervo responsável pela voz, que a gente chama de nervo laringeu, tá? Existe o superior e o inferior. Então, o inferior dá mobilidade nas pregas vocais. O superior dá atenção, o agudo, o seu agudo. Sim. Tá? Então, por exemplo, numa cirurgia de tireoide, se eu lesar o nervo superior, você perdeu o agudo. Se você cantava no coral, pode programar fazer outra coisa. Pode cantar como hobby, mas no coral não vai conseguir mais aquela nota, não. Então, veja que é um procedimento delicado. Se você tem uma inflamação, tá, naquele aspecto próximo ao esôfago, próximo ao nervo, próximo a estruturas importantes, inclusive o vago, você pode, numa crise forte de tireoidite, tá, o que é que ele vai sentir? Dor local e tosse persistente. Quando ele palpa a região anterior do pescoço, ele vai referir dor naquele ponto compatível com a tireoide que está inflamada. Aí, nesses casos, geralmente os pacientes têm tireoidite subaguda. É um quadro inflamatório que deve ser tratado, inclusive. Tá? Às vezes, eu tenho pacientes que chegam a formar abscesso. Então, essa paciente chegou com muita dor local, tá? E com tosse persistente. Tá? E a tosse persistente era devido ao processo inflamatório lá local e que foi tratado.
Uma coisa importante também, que você falou das doenças tiroidianas, Linda, é quando a pessoa produz demais o hormônio. O Felipe falou quando produz pouco. Mas quando produz demais, qual é o fenótipo, a aparência daquela pessoa? Geralmente ela é taxada como uma pessoa chata. Geralmente porque com qualquer coisa se agita e briga, chora à toa. A paciência é um pavio curta. Então a pessoa que não tem paciência, que chora à toa, e só está o tempo inteiro com raiva. Vocês estão identificando alguém aqui? Não, né? Então, resultado, não é Linda não. Mas resultado, essa pessoa com hipertiroidismo, outra coisa, o olho começa a ficar expressivo. A gente chama exoftalmia, mas aquele olho, poxa, que olho é esse? Essa pessoa, entendeu? Antigamente as mulheres francesas colocavam um colírio chamado tropa belladonna para provocar uma dilatação da pupila. Mas quem tem o hipertiroidismo tem isso natural e o olho começa a saltar. Sim. É um olho expressivo, tá? É como se aquela pessoa, o olhar vigil, o tempo inteiro estivesse preocupada com alguma coisa. E é uma doença séria, porque afeta também o coração, como o Felipe falou. Eu nunca esqueço, Felipe, de um jovem que chegou no meu consultório com dificuldade respiratória, aqui a gente utiliza o termo dispneia, e esse paciente, rapaz, um garoto de 17 anos, magro, ele pode comer o que quiser com hipertiroidismo, o metabolismo está acelerado, então ele gasta muito mais do que coloca. Então, assim, é uma pessoa que perde muito peso. Então, esse cara chegou com muita falta de ar. Era uma doença de grave hipertiroidismo, já tinha derrame pleural, uma frequência cardíaca fora do normal, encaminhei para o HU, foi internado no mesmo dia na UTI e faleceu uns 15 dias depois, por conta de uma doença tratável, tá? A base de medicamento, a base de um tratamento chamado iodo radioativo, ou então a base de cirurgia. Então ele morreu por um excesso da glândula tireoide. Então, às vezes a gente fala aqui, e às vezes num tom de brincadeira, sim, mas é um problema que pode matar o paciente, o hipertiroidismo. Você que está em casa, às vezes você já está acostumado com sua aparência e você não consegue perceber que está com nódulo. É muito comum outra pessoa identificar, olha, eu acho que está um pouquinho alterado aí. Mas um exame bem simples para as pessoas que estão em casa, tá? É pegar um copo d'água e beber. Porque quando você bebe um copo d'água, a laringe ela sobe e a tireoide está ali grudada na traqueia da laringe, tá? E aí a tireoide vai subir. Então aquele nódulo que está escondido um pouquinho abaixo, quando você bebe água, ele às vezes aparece. Então é um exame, é uma maneira simples, muitas vezes, você detectar alguns tipos de nódulo. Outros, como o Dr. Felipe falou, você só vai conseguir detectar no ultrassom. Falando sobre tratamento, né? Qual é o tratamento para doenças da tireoide? O tratamento vai depender da doença, tá? Mas as doenças que há um excesso de produção hormonal ou uma deficiência, a gente sempre encaminha para o endocrinologista, quem sabe manejar o hormônio, é o endócrino, entendeu? Eu sempre caminho, e aí, às vezes eu faço alguma coisa ou outra só para melhorar o sintoma do paciente, porque melhora, e aí o endócrino vai tratar. Por exemplo, o paciente com hipertiroidismo, o tratamento vai desde drogas para bloquear essa produção excessiva, até medicamentos para conter o aumento da frequência cardíaca do coração. Tá? E aí existem várias medicações, o Felipe pode falar melhor a respeito, porque, por exemplo, gestante, né, Felipe, que tem um problema, por exemplo, tem um hipertiroidismo, produz demais, ela pode tomar qualquer medicação para bloquear o hormônio? A gente utiliza geralmente gestante o propiltiuracil no primeiro trimestre da gestação, porque o primeiro trimestre é quando está sendo formado os órgãos do feto. Então, o tapazol, que é o metimazol, que é outra droga que a gente tem, ele é teratogênico, ou seja, pode provocar malformação fetal. Então, a gente evita, no primeiro trimestre da gestação, o tapazol, o metimazol e o iodo radioativo também. Quando faz o iodo radioativo, lá nos Estados Unidos, a preferência de tratamento do hiper é o iodo radioativo. Aqui no Brasil e na Europa, a preferência são pelas medicações. Qual o problema do iodo radioativo? Ele tem eficácia até maior do que as medicações, porém, a paciente não pode engravidar pelo período de 1 ano. Por causa do risco do feto ter uma formação. Então, eu sempre falo assim que muitos estudantes, às vezes, que me acompanham,
Eles não entendem que, eu digo assim, ó, medicina não é receita de bolo. A gente tem que analisar cada paciente para tomar a melhor decisão. Se fosse receita de bolo, a gente pegava o computador, botava na inteligência. Por exemplo, esse é o problema da inteligência artificial. A inteligência artificial nunca vai substituir o médico, porque tem decisões que tem que ser o ser humano e você tem que ver na hora. E às vezes você tem que tomar decisões rápidas. O Dr. Clécio sabe isso, que opera, às vezes tem que tomar uma decisão rápida que salva a vida do ser humano. E robô nenhum vai conseguir tomar a melhor decisão em benefício do paciente, não. Então, acho que é fundamental, assim, você analisar cada paciente individualizado. Eu nunca vejo meus pacientes como sendo tudo igual e a gente tem que passar as mesmas coisas. Não, eu analiso se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se ele tem uma insuficiência cardíaca, o coração dele não está funcionando adequadamente, se o fígado dele é um cirrótico, o fígado dele não está acontecendo. Agora eu queria só fazer um link em relação à cirrose, que é importante para o pessoal de casa. Principal causa hoje, antigamente, principal causa de cirrose, que é um adendo para vocês prestarem, assim, verem na qualidade de vida como é importante a alimentação. Como o Dr. Clécio falou, antigamente a principal causa de cirrose era o álcool. Era aquele indivíduo que vivia enchendo a cara e tal. Hoje em dia teve uma doençazinha que ultrapassou o álcool como a principal causa de cirrose. Eita. É a gordura no fígado, que está principalmente associado ao ganho de peso. Então é fundamental, se você está acima do peso, você procurar o seu endocrinologista para fazer esse acompanhamento de obesidade, porque a obesidade é uma doença. A obesidade não é só aquela questão de fofurinha, que você está fofo, você está fofinho e tal. Você está doente. Sim. E a gente chama, mas eu conheço um gordinho que todos os exames são normais. E é verdade, a gente chama de obesos metabolicamente saudáveis. Mas com o tempo, mesmo esses indivíduos que são metabolicamente saudáveis, eles, se continuarem ganhando peso, eles se tornam indivíduos doentes. Então a obesidade é uma doença que eu sempre falo que tem que ser combatida a vida toda. Muitos pacientes, usei o Ozempic, usei a sibutramina, usei essas drogas, perdi peso, parei e voltei a ganhar tudo de novo. Eu disse, por quê? Porque você parou o acompanhamento. Obesidade é para tratamento para a vida toda, porque obesidade são várias coisas. E uma das grandes coisas é isso aqui, ó. A mente, né, Felipe? Ô, Felipe, você acha que uma das causas da obesidade pode ser os avós da gente? Não. Também, com certeza, Dr. Clécio. Ninguém nunca disse isso, ó, que ninguém fica com raiva. Mas quando eu chegava no sertão, por exemplo, que ia voltar para casa dos meus avós, como você tá magro, tá sendo mal cuidado. Bom, passava 10 dias lá, saia com uns 5 quilos, viu? Mas assim, esse aspecto da gordura do fígado é uma coisa realmente importante, como causa de cirrose. É uma coisa interessante que você não vê muito falar. Você vê cirrose provocada por algumas parasitoses, pelo álcool, entendeu? Alguns medicamentos, mas a cirrose provocada pela gordura em excesso. Olha que coisa interessante. Impressionante. Gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes, queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, para que essas pessoas possam cuidar mais da saúde, do bem-estar, enfim. Eu gostaria de dizer a vocês que sempre que vocês tiverem esses sintomas que a gente falou, uma depressão, tá notando que tá gordinho, tá tendo queda de cabelo, tá tendo unha quebradiça, tá tendo palpitação, tá mais nervoso do que o habitual, você procurar o seu endocrinologista e também procurar o Dr. Clécio também, que eu acho que eu foi que aprendi hoje com o Dr. Clécio. Existe uma coisa que é fundamental, que eu acho em todo médico, que infelizmente a gente perdeu muito na medicina, nos colegas ele vai saber isso que eu estou falando, é a questão da humanização da relação médico-paciente e a humanização do médico. E isso eu valorizo demais, porque eu acho que é fundamental, não é só conhecimento, você tem que pensar que poderia ser você, e muitas vezes você vira o paciente, né? E a gente começa a entender como o paciente pensa quando a gente está do outro lado, a gente fica fragilizado. Então é fundamental a gente, claro, a gente às vezes tem que ser frio para tomar uma decisão melhor para o paciente, mas a gente tem que pensar que a gente às vezes pode estar do outro lado e precisando. Sim. E eu gostaria de finalizar aqui agradecendo demais ao Dr. Clécio aqui, meu amigo, e deixar meu Instagram para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Que é D de dado, R de roupa, _ Felipe, FE com 2 L's, foi minha mãe, viu? DR _ Felipe, FE com 2 L's, _ endócrino.
Muito bem. Procura aí, doutor Felipe, nas redes sociais para ter mais informações e interagir também com ele, né? Doutor Clécio, obrigada também por hoje, hein? Olha, hoje foi intenso. E assim, muito descontraído. Primeiro, parabenizar você, Linda, e a Unimed por ter dedicar um espaço para falar sobre, de uma forma mais leve, sobre conteúdos importantes que a sociedade precisa. Logicamente, doenças da tireoide não é apenas isso, uma hora pessoal. Então, mas serve o alerta aqui para procurar o seu endócrino. E quando você procurar o endócrino, ele vai encaminhar se houver necessidade de avaliação de um cirurgião. Entendeu? Eu até brinco, Felipe. Quem foi que lhe encaminhou para cá? Quando eu sei que é um endócrino, já é para uma cirurgia. Senão o endócrino encaminharia, ele conduz muito melhor. Sim. Mas muitas vezes é o não endócrino que encaminha. E às vezes eu disse, não, procura um endócrino. Então a gente aqui teve a oportunidade, Linda, de esclarecer mitos, verdades, Sim. o que é importante, entendeu? Mas a coisa fundamental é algo que o Felipe falou. Medicina não é matemática. Matemática, 1 é igual a 1. Mas na medicina, um médico não é igual a outro médico. Então procura o currículo daquele médico. Existe uma sigla importante que é o RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Está lá no CRM, você vai lá no portal do CRM e procura. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que anunciam como endocrinologista ou nutrologista e não são. E aí só são quem tem o RQE. E uma oportunidade de você saber se seu médico é especialista ou não, vai lá no portal do CRM, coloca lá o nome do médico e vai aparecer lá a sigla RQE, se ele for especialista realmente. Porque aí ele está, de certa forma, maculando, lhe enganando, sim, entendeu? E está lhe tratando quando você poderia procurar alguém que realmente se sacrificou para cuidar daquele aspecto da sua saúde. Então, é somente esse alerta e agradecer mais uma vez à Unimed, na pessoa do Dr. Walter Ramalho, que é o capitão, né, que está à frente disso tudo e que está possibilitando aos cooperados a esclarecer a população, devolvendo na forma de informação. Exatamente. Obrigada, pessoal. E até a próxima, até o próximo episódio aí. Obrigada a você também pela sua companhia. Lembrando de você interagir aqui conosco, fazer sua pergunta, sugerir temas para os próximos episódios, no portal da Unimed, também no nosso Instagram, @Unimed João Pessoa. Participa, interage, deixa lá o seu comentário também e acompanhe outros episódios que estão disponíveis na nossa plataforma. Um abraço, obrigada pela companhia e até semana que vem.